Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres. Igreja missionária. De fato, a missão é vida. Abra a palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo João, capítulo 21. Nós vamos ler alguns versículos e, pela graça do Senhor, meditaremos por alguns minutos em um trecho que daria para ficar horas estudando. E esse já estava no que nós pensávamos para esses dias da pregação, mas esses dias o Possetti fez uma pergunta exatamente sobre esse texto. Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Ah, Senhor Deus, aqui estamos, ovelhas diante do Senhor Jesus, o pastor supremo. O teu povo é sábio, que possamos nesta noite ouvir a sua voz, em Cristo Jesus. Amém. Antes de expor a palavra, quero agradecer aos convidados que estão aqui pela primeira vez. Normalmente nós não temos falado o nome, nós deixamos vocês muito à vontade, mas se você quiser falar, eu estou aqui, falar seu nome, pode dar um sinal aí que tem liberdade. É a Igreja do Senhor Jesus, porque eu fiquei com vontade de falar nomes, mas eu vou aqui manter o padrão. Mas no final nós vamos conversar, vamos dar um abraço. Eu quero que vocês sintam-se em casa. Graças a Deus. Eu estou vendo tantas coisas boas que Deus está fazendo. O Omar sempre fica na porta, e também o Possetti. Mas hoje o Possetti sentou do lado da esposa. O Vinícius ficou no domingo passado. E hoje está o Nelson. Olha só como Deus vai levantando pessoas, né? Não para, Deus sempre levanta alguém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você já passou por uma circunstância e acabou tudo? Não tem a mínima chance, a mínima oportunidade de recomeçar? Eu creio que todos passaram. E todos da Missão Vida poderiam testemunhar isto. O mesmo aconteceu com o apóstolo Pedro, mas com alguns agravantes. E só João nos conta este relato, que começa no primeiro versículo deste capítulo. O Pedro nós conhecemos. O apóstolo Pedro, servo do Senhor Jesus, chamado para pescar homens. O coração dele foi impactado em uma pescaria, que depois de terem passado tempo pescando, não pescaram nada. Chegando à beira, Jesus pede para afastar o barco e manda lançar a rede. Pegaram muitos peixes. Pedro ficou apavorado e confessou Jesus. E Jesus disse que ele seria pescador de homens. De todos os discípulos de Jesus, Pedro é que parece ter mais iniciativa. E às vezes até tropeçava nas próprias pernas. Queria um pouco afoito. Mas grande apóstolo do Senhor Jesus.
Foi ele que confessou que Jesus é o Filho de Deus. Ele creu que Jesus era o Messias prometido. Estava tão disposto a estar com Jesus, que quando Jesus foi preso, pegou uma faca e partiu diante de muitos soldados e feriu um rapaz que nem era soldado. Correu o risco de vida. E disse ao Senhor Jesus: se todos aqui te negarem, eu não te nego. Será que Pedro não conhecia Jesus? Conhecia. Será que Pedro não amava Jesus? Sim, amava. Pedro não conhecia ele mesmo. Ele não se conhecia. E por isto chegou a dizer ao Senhor Jesus: tenha misericórdia de ti. E Jesus repreende. Porque ele começou a achar que Jesus precisava mesmo dos seus conselhos, da sua inteligência, do seu jeito de ver o mundo. E ele podia proteger Jesus, ele podia conduzir Jesus. E ele estava se perdendo. Mas estava sempre disposto. Vocês lembram que João capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro disse: Senhor, não, meus pés não. E Pedro não estava errado. Aquele era um papel muito de inferioridade para Jesus. E Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Disse: então me dá um banho logo. E Jesus disse: mas você não precisa de um banho, você já foi lavado com a palavra, porque você já está limpo. O lavar os pés era para mostrar que o degrau mais alto de uma liderança é ser servo do outro. Porque Jesus estava treinando os seus discípulos. Jesus ressuscitou. E se você for ler a história, a Bíblia diz que quando foi avisado Pedro e João, João correu mais rápido. João chegou lá e viu, mas não entrou. Pedro entrou. E tinha um lenço que Jesus deixou dobradinho. O lenço dobrado, na época, significava que o mestre foi ali e já vai voltar. E aquilo para ele era maravilhoso. Jesus havia ressuscitado. Mas no dia em que Jesus foi julgado à noite, o que era proibido, o João levou Pedro até lá. E como Jesus disse, de fato aconteceu. Pedro, que era tão forte, naquele dia foi mais fraco do que uma galinha. O galo não cantou 3 vezes e ele 3 vezes negou. Mas perceba o seguinte: ele não traiu, ele negou. E nas suas negativas, ele confessa. Quando perguntam, ele diz: eu não conheço este homem. Ele não mentiu. Ele não conhecia Jesus. Ele estava disposto a entender o Jesus que ressuscitava o Lázaro. O Jesus que curava a mulher de fluxo de sangue. Mas o Jesus que se deixava ser humilhado, bater na cara dele, cuspir. Ele não estava preparado. Esse ele não conhecia. Porque ele esperava um Jesus triunfante que mudasse politicamente a situação da nação. O Messias, no sentido mais amplo de uma libertação nacional. Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos, apareceu no caminho de Emaús, apareceu à porta fechada, mas Jesus não chama Pedro para conversar. Pedro entra em colapso. Ele desiste de tudo. Ele desiste do ministério, ele desiste do chamado, ele desiste dos seus sonhos. A frustração era muito grande. Não com Jesus. Ele estava frustrado com ele mesmo. Ele devia para ele. Ele criou uma expectativa quanto ele era capaz
de ser uma bênção. E ele estava decepcionado com ele mesmo. E o texto vai nos dizer que Simão, Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos, Pedro chamou e disse: vamos pescar? E eles aceitaram voltar à pescaria. Voltar à pescaria era voltar à antiga vida do Pedro. Ele tinha desistido. Tinha desistido de sua intenção de servir o Senhor Jesus. Ele tinha desistido de pastorear a ovelha do Senhor Jesus. Ele vai para pescar, para a pescaria. Você pode ler a Bíblia depois, aí, o capítulo 21 todo. Passou a noite toda. Panema. Não pegou uma piaba. De manhã, amanhecendo, madrugada, com fome, com frio, com sono, cansado, frustrado, desanimado, não tem mais lugar para ir. Estão retornando e ainda escuro, tem um homem na praia. Você pode ler esses versículos, versículo 4. Jesus pergunta no versículo 5: tendes aí alguma coisa para comer? Que pergunta chata para um pescador profissional que passou a noite e jogou rede e puxou rede e não pegou um peixe sequer. E ele diz: não pegaram nada. Aquele homem na beira, como qualquer ribeirinho, que sabe onde está o cardume. Nós no passeio agora, o Eli dizia: aquilo ali é um tucunaré com filho. O homem da beira do rio sabe, olhando a água se mexer, sabe qual é o peixe e a quantidade, se tem cardume. Lá estava o homem na beira, e aquele homem disse: lançai a rede à direita. E eles lançaram, e quando puxaram, era uma grande quantidade de peixe. O João disse a Pedro: é o Senhor. Ele lembrou da primeira pescaria. Ele sabia que só Jesus pescava assim, com tanta fartura. Jesus nunca pescou de anzol. Ele nunca tentou enganar peixes. Ele pesca com rede. Ele arrasta na sua rede de amor, de graça, na soberania da manifestação de sua palavra que predestina o homem. E quando Pedro ouviu isto, ele entrou numa euforia. Ele passa de um estado depressivo para um estado de euforia. Ele não sabe como lidar com ele agora, nem com as suas emoções. E lá está aquele que ele sabe que é filho de Deus, aquele que ele reconhece que é o Messias, aquele que ele adora como Deus, da qual ele negou. Então ele coloca uma roupa, a roupa palestina era pesada. Pode ser que ele colocou a roupa por vergonha de não mostrar, como o ribeirinho faz quando você diz vamos orar, ele veste uma camisa. Pode ser que ele colocou a roupa porque ele nem sabia o que fazer diante de tal circunstância que parece realmente uma euforia, porque agora como que ele vai lidar com isto? Ele colocou a roupa para mergulhar. Ninguém coloca roupa para mergulhar. Tira o excesso de roupa. E a gente você fica a pensar agora, por que Pedro mergulhou? Será que ele queria atravessar o Tiberíades? É muito largo, 14 quilômetros, não dá. Ou será que ele queria chegar primeiro do que os outros discípulos? Nós não sabemos essa resposta, e tem algumas perguntas que lá nos céus nós vamos saber. Eu imagino um dia conversar com Pedro para falar esses detalhes aqui, para eu
Eu acho que vai ser uma boa prosa, sentado à beira do rio de águas cristalinas, da fonte de vida e da árvore dos 12 frutos. Eu não sei como vai ser isto, mas eu acho que não vamos precisar perguntar muitas coisas, porque Deus esclarecerá todas as coisas. Mas tem coisas que eu penso assim, eu gostaria de falar com o Pedro para saber esses detalhes. Mas ele não chega primeiro e nem atravessa o lago de Tiberíades. Até porque eles estavam próximos, 100 metros. Se você perceber, está escrito no versículo 8, 200 côvados, aproximadamente 200 metros. Os discípulos puxaram a rede, trouxeram os peixes, 153 grandes peixes. Colocaram no barco, remaram e chegaram primeiro com Pedro. Então, eu fico a pensar se ele estava com pressa ou se ele não estava com pressa. Me parece que ele não estava com pressa de encontrar Jesus. Porque os discípulos chegam, saltam à terra e Jesus estava com peixe assado e pão. Não sei como Jesus pescou, mas ele tinha tudo preparado. E o Pedro chega na beira, versículo 9, os discípulos chegam. Versículo 10, Jesus pede para trazer alguns peixes. Simão não foi com Jesus, foi contar os peixes. Ele não sabe o que fazer dentro daquela euforia. E agora como vai ser? Ele conta os peixes. E Jesus chama Pedro para comer, versículo 12. E nenhum discípulo perguntava quem era o Senhor, porque sabia que era o Senhor. E Jesus veio, tomou o pão e lhe deu, e igualmente o modo o peixe. Você percebeu que Jesus não repetiu a cruz foi uma vez só. Mas o partir do pão todas as vezes. Porque a cruz uma vez basta. O partir do pão precisa sempre. E quando Jesus então parte o pão, era a terceira vez que Jesus havia manifesto aos seus discípulos. Eles estão comendo. Jesus faz pergunta a Pedro: tu me amas mais do que os outros? Pedro diz: eu amo. Agora no grego isso é maravilhoso. Porque a pergunta de Jesus é agapo. Teu amor é incondicional. E ele responde philos. Meu amor é de amizade. Não dá para traduzir isso na língua portuguesa. Mas ele declara que ele ama, mas não como deveria. Mas ele ama muito. E Jesus disse: então apacenta os cordeirinhos. São as crianças. A quem você confia os seus filhos. Não é a qualquer um. Não é a qualquer estranho. É só alguém que você confia muito. O que Jesus está dizendo: Pedro, você não confia mais em você, eu confio as crianças a você. Por que Jesus fala das crianças? Porque criança era a prioridade do ministério de Jesus. Você vai perceber que todo lugar que Jesus estava tinha criança. E o dia que falaram: Senhor, as crianças estão atrapalhando, Jesus disse: olha, deixa as crianças virem a mim, dos tais é o reino dos céus. Nós às vezes terceirizamos, nós colocamos as crianças para alguém cuidar. Mas no culto do Senhor Jesus, as crianças participavam. E Jesus sempre amou. E agora está dizendo: Pedro, cuida das crianças, dos cordeirinhos. Eu confio em você. Não é quantas vezes você negou. Ele tinha negado 3 vezes e aquilo ficava na cabeça dele. É quantas vezes você ama. Não importa quantas vezes você falhou. Importa a sua capacidade de amar. Aquele que te amou mais do que você vai conseguir amá-lo a vida toda. Porque é assim que o cristianismo existe. Em amor. E Jesus pergunta de novo, segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas, Ágapo? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes,
Filos. Então Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. O que Jesus está ensinando é que o que é necessário para cuidar de alguém é amar. A marca do pastoreio, a marca de um presbítero tem que ser amor. Dê uma olhada em 1 Pedro. Como Pedro entendeu e aprendeu isto? No capítulo 5. Rogo-vos aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Pedro entendeu que ovelha não é propriedade de pastor nenhum. Que pastor nenhum manda na vida de ovelhas, porque pastor aqui na terra é ovelha também. Que se somos propriedade do Supremo Pastor. E quem pastoreia não pode fazer por constrangimento, constranger ninguém. Tem que ser espontâneo, não pode ter ganância, não pode buscar poder, não pode estar interessado em dinheiro, não pode buscar dinheiro para algum benefício. Pastorear a ovelha do Senhor Jesus é esperar a inacessível coroa, porque vai prestar conta com o Supremo Pastor que há de se manifestar. Pastorear a ovelha é coisa séria, não é coisa deste mundo, é celestial. E o reino, Pedro aprendeu que o reino não funcionava do jeito que ele gostaria, do jeito que ele achava melhor, do jeito que ele entendia. Não funcionava conforme a sua inteligência, a sua intelectualidade e a sua forma de pensar o mundo. O reino funciona igual o rei quer. E que tudo que o Pedro sabia, ele tinha que reaprender. Que os valores do reino são espirituais. Não são carnais, não são humanos, não são financeiros. O reino funciona em amor, por fé. É esta invisibilidade do reino que a gente compreende pelo coração e nem pelos olhos, que foi o que nós ouvimos na escola bíblica dominical hoje. E Jesus então pergunta pela terceira vez: filho de João, tu me amas? E agora ele trocou. Ele não usa ágapo. No original ele usa philos. Jesus abaixou o nível, abaixou a régua. Tu me amas? E ele ficou triste. Porque havia uma decepção dele com ele mesmo. Jesus não estava decepcionado. Jesus não estava atacando na cara dele que ele negou 3 vezes. Jesus estava encorajando. Jesus estava restaurando. E pela terceira vez ele precisa dizer: tu sabes que eu te amo. Jesus diz: basta. É só isto. Que você pisou na bola não faz o menor sentido e não quero saber. Quero saber se você me ama de verdade. Agora perceba que nós temos alguns pontos aqui para relembrar. Primeiro, o perfil de alguém que quer servir a Deus tem que ser de amor a Jesus. A Jesus. Segundo, tem que ser cuidar da criança. Terceiro, tem que cuidar do outro. Você vê que o pressuposto bíblico não é você amar você para amar os outros, é amar a Deus para amar os outros, para você se sentir amado.
Quarto é obedecer a voz de Jesus, o comando de Jesus. Jesus deixou muito claro: Pedro, não é do seu jeito, sem mim você não sabe nem pescar, sem mim você é um panema. Mas não foi isso que ele falou, é a interpretação de aplicabilidade. Mas não é verdade? Sem Jesus, você pode ser inteligente o jeito que você for, o jeito que você achar, mas sem Jesus, a vida não tem fruto, não tem pescaria. Então Jesus está ensinando Pedro a ser o pescador que ele gostaria de ser, o pescador de almas. Agora, um segundo ponto é como restaurar o relacionamento. O Pedro falhou e falhou. Jesus ressuscita. O Pedro desiste e volta à sua vida antiga, está frustrado e parece que não tem mais solução. Ele vai tentar de novo recomeçar. Mas o que Pedro não sabia é que Jesus já tinha o peixe assado antes dele pescar. Você às vezes acha que vai trazer uma solução. Jesus tem um peixe assado antes de você pescar. Pode confiar nele. Foi Jesus que preparou e incentivou que o Pedro chamasse os seus colegas de pescaria para ir pescar aquela noite. Foi Jesus que não permitiu que eles pegassem nenhum peixe. Foi Jesus que fez com que eles aproximassem de onde ele estava sem eles perceberem. Na verdade, o maestro é Jesus. Jesus preparou um café da manhã regional com os melhores amigos de Pedro, para ele não passar vergonha, porque ele estava com muita vergonha. Preparou um pão quente, preparou o ambiente, o local para restaurar Pedro. O que nós podemos aprender com isto? Primeiro, que o Senhor Jesus prepara todas as coisas para a nossa restauração. E que não precisamos de uma luz no fim do túnel, porque nem túnel nós precisamos e nem temos, e nem luz no fundo do túnel, porque o túnel não tem fundo, porque Jesus é a luz da qual não precisa de túnel nenhum, e nós acreditamos nele, e mesmo que as coisas pareçam que está tudo dando errado, nós ficamos esperando o Senhor, o que o Senhor vai fazer, como o Senhor vai reverter isso, porque eu preciso de Ti. Segundo, que nós aprendemos a depender dEle. Pedro sabia muito bem pescar, muito bem, era profissional. Mas ele tinha que aprender a depender de Jesus. E quando o Senhor Jesus restaura o Pedro, o restaura em um ambiente de perdão. Jesus não disse: poxa, Pedro, olha o que você fez comigo, hein? Jesus não estava magoado, nem melindrado. Jesus estava chamando Pedro para olhar para frente. Cuida das crianças, cuida dos homens, cuida da igreja. Vai para frente, Pedro, vai para frente. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E aí você pode pensar: mas aquele irmão que eu não gosto dele, que eu não vou com a cara dele, e eu vou repetir o que falamos lá no encontro de casais: não vá com a cara do outro, vá com a sua mesmo. Porque o outro também não vai com a sua. Mas se for alguém assim que decepcionou você, prepara um peixinho assado, um pão de queijo, pudim de leite. Não revide, não taque na cara, não faça a mesma coisa, aprenda com Jesus. Mesmo que alguém se decepcionou com você, ou se decepcionou com ele mesmo, nem que não lhe conhecia direito, você não tem o direito de machucar ninguém, mas de amar a todos. E é tão linda essa história, esse texto, que
Jesus disse para o Pedro que agora ele vai segui-lo e vai dizer como ele vai morrer também. Versículo 18 e 19. Agora, quando Pedro está caminhando, versículo 20, o João sai atrás. E Jesus saiu para conversar, ele e Pedro. Uma conversa particular. Provavelmente que alguém criativo fez aquela poesia de passos na areia. Porque eles estão na areia caminhando e Jesus junto com ele. Mas o Pedro precisava caminhar sozinho. E se um dia ele achasse que era só os pés dele, não era. Era os de Jesus o carregando. E nesta caminhada de Jesus com o Pedro, o João vai atrás. E o Pedro tem uma pergunta para fazer para Jesus. Versículo 21. E quanto a este? E quanto àquele? Jesus responde: tu segue-me. E quanto aos outros? Você não tem domínio sobre a vida dos outros. Você não controla ninguém, ninguém é a sua propriedade. Você siga Jesus. É isso que importa. Mas a resposta ao João trouxe muitas conversas. Porque Jesus disse: e se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Então tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. E o João diz: olha, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se ele quisesse. E alguns até hoje acham que João não morreu. Mas o fato é que João viu Jesus voltar. Está escrito em Apocalipse. Ele viu mesmo. Quem dirige a nossa vida é Jesus. Mas o chamado de um é diferente do chamado de outro. E você não tem que entender como Deus chamou o outro. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Não cuida da vida dos outros, não. Não dá para entender alguns irmãos, não é verdade? Alguns pastores também. Eu lembro uma vez que um colega, tentando falar de outro colega, me telefonou e disse: olha, você não acha que aquele colega é muito, muito complicado? Eu falei: eu acho. Acha mesmo? Eu falei: acho. Então, eu também acho, rapaz. Olha, ele fez isto. Mas por que você acha que ele é complicado? Eu falei: porque o senhor também é. Porque eu também sou. Porque todos nós somos. Nós somos. Mas pela graça de Deus, Ele nos chamou para ser servo um dos outros. Porque a base do pastoreio é amor. E da caminhada é fé. É por isso que nós obedecemos a Jesus. Quem manda nas ovelhas é Ele, não é homem algum. E não precisa criar pedágio para isto. Nós o servimos livremente. Mas se você não é bênção no seu grupo pequeno, não será bênção em um grupo grande. Se você não for bênção na sua casa, não será na igreja. Se você não é bênção com os seus familiares, não adianta ser missionário. Eu lembro que quando nós estávamos começando o CTM lá na Betel, no ano 2000, uma irmã aproximou e disse: pastor, eu quero que o senhor treine meu filho. Eu falei: que bênção. Ele tem chamado? Ela disse: não, pastor, é que eu não suporto ele. Eu falei: então não deve ser aqui, só deve procurar um centro de recuperação. Porque se a pessoa não é bênção na casa dele, não vai ser missionário em lugar nenhum. Se você ama missões, e nós falamos de missões aqui, eu sempre brinco quando eu viajo para o interior, que eu fiz isso muitas vezes, chegar na casa do missionário sem avisar, porque se você avisa, ele pega o último dinheiro e compra uma galinha. Então eu chego sem avisar, porque aí eu sei como está a geladeira, porque quando ele distrai eu dou uma olhada. E às vezes eu perguntava para a esposa: e esse cara presta ainda? Porque é a mulher que sabe. Depois eu juntava os filhos e conversávamos como estava. E às vezes os filhos deduravam os pais, sabe? E a gente conversava, orava, tomava um sorvete.
Como está a sua vida com Jesus? Porque muitos de nós já o frustramos, muitos de nós já o negamos ou o omitimos. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos voltar aos pés de Jesus, porque Ele tem tudo preparado para o seu futuro, Ele tem tudo preparado para o seu amanhã. Você pode descansar hoje, ainda que você tenha passado a noite fria, com fome, desanimado, angustiado, com insônia. Ele tem um novo amanhecer, porque o choro pode durar a noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Creia em Jesus e creia menos em você mesmo. Confie nele e ame-o de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ame ele mais do que você. Ame ele mais do que qualquer outra coisa na vida. E ame a vida com as pessoas que Deus colocou à sua volta. Não negocie o evangelho da intimidade com o Senhor Jesus, de aproximar-se dele. Por quê? O João está escrevendo, olha o versículo 25, para a gente concluir. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Segundo João, ele nos diz o seguinte: se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem todo o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Tem muitas coisas que nós poderíamos falar de Jesus. Mas o que é que nós temos a dizer de Jesus? Ele é Deus. Não são só as suas histórias, que as suas histórias são infinitas. Mas tudo que foi escrito para que nós entendêssemos que Jesus é Deus, Deus forte, Deus grande, e nós o adoramos. Se Jesus é Deus, nós o adoramos. Não adore nada mais. Não adore ninguém mais. Não adore coisa nenhuma. Porque você pode gostar de alguém, mas adorar só a Deus. Adore Ele de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Adore Ele em espírito e em verdade, para que possamos viver vida abençoada em Cristo Jesus. E aí concluímos que de fato o Senhor Jesus, aquele que vive pelos séculos dos séculos, a Ele honra, glória e domínio para sempre. Feche os teus olhos. Como está o seu amor por Jesus? Como que está o seu testemunho com as pessoas que estão à sua volta? Como que está a sua disposição em servir ao Senhor Jesus? Como está a sua vida com Deus? Analise o seu coração e confesse ao Senhor Jesus de todo o teu coração, de todo o teu amor. E a pergunta é: tu me amas? Versículo 31 do capítulo 20. Este, porém, foi registrado para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida no seu nome. Para ter vida, é preciso crer em Jesus de todo o teu coração. Mas se você fraquejou, se você vacilou, e você vive dias difíceis, e parece que está Ipanema, entrega totalmente ao Senhor tua vida
e deixe Ele lhe conduzir. Diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, ainda que eu não seja tão capaz como eu achei que eu era, ainda que eu tenha falhado. E buscando a sua graça, o seu amor, o seu perdão. Fale com Jesus. Ele tem peixe assado à beira do rio, Ele tem pão quente, Ele tem amigos à sua volta, Ele tem o que você perdeu. Porque com Jesus ninguém perde. Ele nos encontra quando estamos perdidos. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Se tem alguém aqui hoje, Senhor, que precisa voltar a experimentar esta comunidade de amor, esta intimidade em sua presença, de um amor real, do Cristo que vem ao encontro do perdido e daqueles que estão para desistir, é hora de começar, de recomeçar, de voltar ao primeiro amor. Então, foi dito: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Glória a Jesus. Temos mais uma semana. Creia em Jesus. Não desista, porque Ele não desiste de nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Que Deus abençoe a todos. A turma da Missão Vida aqui, ó. Jesus abençoe vocês. Louvado seja o nome do Senhor.